Boa noite. Bom, quem aqui tem crianças? Quem convive com crianças? Quem não tem mais convive com crianças? E birras? Alguém já lidou com birras aqui? Eu criei um método chamado Block Birras. O tempo é muito curto para eu passar esse método aqui, mas eu vou dar alguns insights para vocês como lidar com as birras. Alguém sabe por que é que uma criança faz birra? Tem noção? Bom, as birras acontecem, os motivos principais pelo qual acontecem as birras, a gente tem que primeiro, antes de tudo, entender por que é que as crianças fazem birras. E tem uma causa, e muitas delas é fome, cansaço, estresse, falta de rotina. A criança precisa ter uma rotina e precisa ser cumprida. É claro que a gente tem uma vida muito corrida, nós pais, mães e cuidadores, a gente tem uma vida muito corrida para permanecer, para manter a criança numa rotina, às vezes é difícil. Então o que acontece? Vai para algum lugar e vai quebrar a rotina da criança, leva algum alimento, leva algum brinquedinho para distrair aquela criança e evitar que ela entre naquele pico de fome, naquele pico de estresse, naquele pico ocioso, sem ter o que fazer. Eu não estou nem seguindo ali, porque como não dá tempo, eu coloquei algumas imagens para vocês e vou colocando o método em alguns insights, porque se eu for seguir a risca ali, vocês vão ficar baralhados com algumas coisas. Um exemplo foi, a minha filha recentemente passou por um processo cirúrgico e ela se portou lindamente no hospital. Por quê? Você tem sempre que preparar a criança. Tudo que ela vai fazer, quando você conversa antes com a criança, olha, o retorno, o resultado que a gente tem é fantástico. Então o que acontece? Ela passou por um processo cirúrgico, eu expliquei para ela tudo antes. Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Ela não gosta que pega a veia dela. É a única coisa que incomoda. Eu falei, olha, vão pegar a tua veia, vai te incomodar, mas é pro teu bem. Ela chegou no pré-operatório, ela disse, colocou, trocamos as roupas, tudo, ela olhou para mim, tal, mãe. E ela tem 4 anos, é uma criança com trissomia 21. Ela virou para mim, tchau, mãe, e foi embora lá para dentro. Quando voltou, que ela veio pro recobro, os médicos falaram assim, cadê a criança que operou? Ela estava sentada brincando comigo na cama, super tranquila. Por quê? Porque ela foi preparada, o emocional dela foi preparado. Então, é muito importante conversar com as crianças, preparar o emocional das crianças para qualquer coisa que se vá fazer na vida. Principalmente se você tem alguma coisa importante para resolver e a criança vai contigo. Eu carrego a minha para todos os lados, hoje não está aqui porque o pai ficou com elas. Então, é importante vocês prepararem o emocional dela. E, claro, compreendeu qual é o motivo da birra? Conversa com a criança, explica. Uma coisa muito importante que nós temos a mania muito inconsciente, que é, a criança tá lá aos berros, tá gritando, tá fazendo aquele escândalo, você entra no quarto, a criança tá assim, não! Aí o que você faz? Grita com a criança, você estressa mais ainda a criança. Então, a criança tá fazendo birra, é difícil, conta até 10, respira, acalma, abaixa o tom de voz e conversa com a criança, vocês vão ver o retorno que isso tem. Eu tenho 2 crianças, uma de 7 e uma de 4, eu não tenho birras em casa. E quando elas aumentam o tom, eu só olho para elas e falo, tá gritando por quê? Então, uma regra principal que eu quero dividir para vocês é, acalma a criança, coloque rotina nessa criança e não grite. E às vezes a gente se exalta, nós somos seres humanos. Ela fala assim, mãe, não é você que fala que não grita nessa casa e você tá gritando. E eu abaixo o tom. Então, a gente faz isso inconscientemente. E quando ela sabe qual é a regra, quando as crianças sabem, elas próprias nos policiam. Então é muito importante vocês encorajarem elas a falarem o que estão sentindo, porque as crianças têm sentimento. Às vezes a gente pensa que põe um telemóvel na mão que pronto, acalmou a criança, mas você não está resolvendo o problema, você está mascarando o problema. Então é importante vocês fazerem o quê? Conversa, explica. Não se educa a criança, eu sou contra telemóveis e não se educa crianças com telemóveis, porque depois você não consegue ter controle. Então isso é muito importante. Converse, abrace, tenta acalmar, tenta entender. Essa conexão da mãe com a criança é fundamental para ajudar no processo de desenvolvimento da criança e evitar birras fortes. Então, o que não fazer, né? Não gritar. E o que fazer após a birra? Acolhe a criança, abraça a criança, entende e explica para ela, olha, isso que você fez não está correto, podemos melhorar? Que a criança vai entender. Obrigada.